Fala galera, beleza? Hoje eu quero contar para vocês como que eu fiz para alugar o meu apartamento, como que foi a locação do imóvel via Airbnb para minha cidadania italiana. Tá? Então como que foi a pesquisa e a negociação. E aí, enquanto eu falo para vocês como que começou tudo isso aí, como é que eu fiz, por que eu fiz assim, como é que foi o trâmite, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem um tour pelo apartamento. E aí depois eu vou mostrar no Airbnb, aqui eu vou colocar a tela do computador, das minhas conversas, tanto da pessoa com quem eu negociei, quanto das outras pessoas com quem eu tentei negociar antes de fechar esse imóvel. Beleza? Então, vamos lá, vamos fazer esse tour virtual aqui. E aí, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte: se vocês gostarem desse vídeo, gostar do imóvel, achar bacana, compartilhe esse vídeo com outra pessoa que você acha que isso pode ser interessante, para a pessoa ver que é possível fazer via Airbnb, encontrar o imóvel pelo Airbnb para a sua cidadania italiana, é possível fazer essa negociação, tá legal? E não esquece também de deixar aquele like bacana aí para fortalecer o canal, beleza? Então, na minha visão é o seguinte, o principal ponto aqui é o planejamento, tá? Então você precisa ter um bom planejamento para fazer o seu processo de cidadania sozinho, sem assessoria. E aí, sobre assessoria é o seguinte, quando eu fiz o meu processo, eu tinha estudado como que funciona, já tinha entendido, já estava com a documentação pronta, e eu tinha juntado dinheiro para o caso de as coisas darem errado, eu fazer com uma assessoria na Itália, tá legal? Então, a questão é a seguinte, se você for pesquisar uma assessoria hoje, na época também, mas é de hoje, na época, enfim, o valor médio para uma assessoria séria, uma empresa séria que trabalha com isso, é 3 mil euros. Tá? Esse é o valor médio. Talvez você encontre por um pouco menos, mas não vai encontrar muito menos que isso com uma assessoria séria, tá legal? Tem pessoas que são aventureiras aí, que estão começando e conseguem fazer um valor menor, mas aí existe um risco nisso. Estou falando de empresas sérias. 3 mil euros é o valor que eu tinha destinado para o caso de eu precisar de uma assessoria. E durante o final ali do meu processo, antes de ir para a Itália, eu estava cogitando fazer com assessoria porque eu não estava encontrando um comune legal, não estava conseguindo uma resposta positiva de um comune e por isso eu comecei a cogitar a assessoria. Só que aí eu coloquei na balança o seguinte, 3 mil euros, o meu projeto era de 3 meses, ou seja, seriam 1.000 euros por mês. Então eu fiz o seguinte, eu comecei a pesquisar imóveis que conseguiria encaixar nesse orçamento. E aí eu encontrei esse imóvel que vocês viram, um imóvel formidável, na minha opinião, um imóvel bem bacana. Para os padrões da Itália, é um imóvel moderno, certo? Porque os imóveis na Itália tendem a ser bem mais antigos. Se você fizer uma pesquisa aí em sites de locação, como por exemplo o Subito.it, você vai ver que a maioria dos imóveis são bem antigos, bem rústicos por dentro. Então esse imóvel ele me chamou muita atenção, gostei bastante. E o legal é que eu consegui negociar essa locação, esse valor da locação, com as taxas inclusas. Então, para quem não sabe, quando você aluga um imóvel na Itália, você tem que ter a água, a luz, a TV, a internet, taxa de lixo, tudo isso você tem que colocar no seu nome, certo? E eu consegui negociar com a pessoa que eu faria um contrato de 3 meses e que ela pagaria as taxas e eu simplesmente pagaria o valor inteiro. Então, não fez diferença quanto eu consumi de água ou luz, entendeu? Eu paguei um valor único. E isso pesou muito na hora da decisão, porque de um lado eu tinha essa opção e do outro lado eu tinha uma assessoria. E nesse caso da assessoria, eu iria dividir o imóvel com mais 3 pessoas desconhecidas, 3 pessoas que eu nunca tinha visto na vida, e eu teria que morar com elas por aproximadamente 3 meses. Então, a balança pesou muito mais para o lado de fazer sozinho, né? Como eu já tinha o conhecimento, eu já sabia fazer o processo, já tinha estudado tudo, a assessoria seria só uma comodidade. Então, eu resolvi criar coragem e meter a cara e fazer sozinho. Tá? E essa foi, talvez, a melhor decisão que eu tive na minha vida, porque a minha experiência de cidadania na Itália, o meu reconhecimento, a minha vida nesses 3 meses de Itália, foi uma das melhores experiências da minha vida, se não a melhor. Então, por exemplo, eu estava lá nesse apartamento legal que vocês viram,
acordava tranquilo, no meu tempo, né? Como eu não estava trabalhando, eu estava praticamente de férias, eu acordava sem pressa, aí preparava o meu café na moca italiana, fazia um pãozinho com uma manteiga trufada, né, ouvindo o som dos pássaros. Quem viu ali a vista da janela, eu tinha uma vista das montanhas, então quer dizer, extremamente agradável aquela vida que eu tinha ali, para uma pessoa que está acostumada como eu, que nasceu em Curitiba, uma metrópole, né, uma cidade enorme. Então, realmente era um contraste muito grande e eu gostei muito dessa experiência. E aí, depois, né, que eu tomava o meu café, aí eu tomava um banho bacana, né, nesse banheiro fantástico que vocês viram. Eu me lembro que tinha um shampoo lá, que já estava no apartamento antes de eu entrar, o shampoo de amêndoa, com um cheiro maravilhoso. Então, na Itália existe muito disso, né? Comida e itens de casa, coisas bem diferentes do que aqui no Brasil. Inclusive, minha mãe pediu para eu trazer alguns sabonetes para ela lá da Itália. Bom, retomando aqui, depois que eu terminava tudo isso, o meu dia era basicamente preparar o meu mochilão. Tá? Então, por que eu consegui fazer o processo de cidadania assim? Por que eu consegui fazer o meu mochilão? A resposta é planejamento. Então, o processo de reconhecimento de cidadania, ele não tem segredo, nenhum segredo, ele só requer organização. Você deixar as coisas todas prontas, preparadas, organizadas, e é isso, é simples assim, tá legal? E aí, para isso, eu já trouxe aqui em diversos outros vídeos o material que eu comercializo, que é o Kit Planner Digital, tá legal? Então, o que é esse material? Ele é o material que eu recomendo que você utilize para montar a sua pasta da cidadania. Então, a pasta da cidadania é uma pastinha física que você vai ter com todos os seus documentos, ou seja, todas as certidões da sua linha de transmissão, traduzidas e apostiladas, e mais esses documentos que vão junto com o kit do Planner Digital, que são todos os formulários que você vai ter que apresentar em diversos órgãos. Tá? Então, por exemplo, você vai ter que dar entrada no teu Códice Fiscale, você vai ter que dar entrada na tua residência, no teu pedido da cidadania, no teu passaporte, na tua identidade. Então, todos esses formulários de preenchimento que você vai precisar fazer na Itália, eles já estão juntos nesse planner digital e, inclusive, tem as guias de preenchimento, né, os gabaritos, eu ensino você a preenchê-los. E aí, com isso, você vai economizar tempo e dor de cabeça na Itália. E, além disso, também tem todo o planner em si, que é como se fosse uma agenda para você organizar o teu processo. Então, ali vai ter espaço para você colocar, por exemplo, o horário de funcionamento do Comune, que você vai ter que se dirigir várias vezes, o endereço, a mesma coisa das delegacias, onde você faz o pedido do passaporte, ou ainda, para quem faz escala, a declaração de presença. Enfim, é como se fosse assim um cronograma para o teu processo de cidadania, beleza? Então, por isso que eu digo, organização e planejamento, esse Kit Planner Digital é o material perfeito, o link está aqui na descrição. E, bom, finalmente, vamos aqui para a tela do computador, vamos falar sobre como foi, enfim, o meu trâmite, a minha comunicação com o proprietário do imóvel, no caso era uma mulher, uma proprietária do imóvel, e também com as outras tentativas que eu tive que foram recusadas. Então vamos lá, essa aqui é a proprietária do apartamento que eu aluguei. Tá? Eu ocultei o nome dela e, obviamente, ocultei o nome do meu comune, certamente. Vocês já sabem o motivo disso, tá legal? Então, aqui eu vou rolar a conversa para vocês verem como foi. E depois eu mostro também todas as outras tentativas que eu tive de negociar aí com outros proprietários em outros comunes, tá legal? Para vocês verem que não é uma coisa fácil, é uma coisa que requer esforço, paciência, né? E aí é um traquejo na negociação e, claro, você tem que utilizar o idioma italiano, tá legal? Então, já vai aprendendo o idioma e vai utilizando também ali o Google Tradutor ou o dicionário reverso online, que também é muito bom. Então, eu entrei em contato com ela. Dia 13 de março, ó, eu cheguei na Itália dia 21 de abril, ou 22 de abril, se não me engano. Então, quer dizer, isso aqui foi um mês e meio antes de ir para a Itália. As coisas foram bem em toque de caixa, depois que eu já tinha feito a minha preparação, todo o meu material, certidões, enfim, tudo aquilo, né? Então, buongiorno,
Piacere, sono Alfredo Mattioli. Vorrei sapere se é interessata... eu vou falar em português para ficar mais fácil, né? Então, me apresentei e falei, eu gostaria de saber se você está interessado em alugar o apartamento por um período de tempo mais longo, cerca de 2 ou 3 meses. Tá? Estarei na Itália em abril e devo habitar no comune por este período. Devo habitar aí no município por este período. Aí ela respondeu, salve Alfredo, muito prazer. Não tem problema de alugar por mais tempo, né? Tudo certo. Aí eu agradeci, muito obrigado pela resposta. E eu vi que você tem mais de um apartamento, porque ela tinha 2 opções. Então, qual é mais econômico e qual o valor que você faz por mês? Então, porque a alocação por mês deveria ter algum desconto, né? Presume-se nessa pergunta. Ela falou, o apartamento mais econômico é aquele que você viu por primeiro, tá? Ela falou, ó, visto que seria por um período longo, eu faria um desconto de 40%. Tá? Isso daria 850 euros por mês. Tá? Aí, o que acontece? Vocês já ouviram eu falando que eu pagava 1.000 euros por mês, não 850. Porque não foi esse outro apartamento que eu aluguei. Tá? O apartamento que eu aluguei, esse primeiro apartamento ele não tinha cozinha, mas até então eu não sabia, por isso que eu tive que alugar o outro. Aí eu falei, ok, e que data estão disponíveis? Que data está disponível? Se fechamos um acordo, podemos fazer um contrato de aluguel? Devo fazer a minha inscrição anagráfica. A propósito do pagamento, vai ser pago em contante, né? Ou seja, em dinheiro, né? De outra forma, porque o pagamento pelo Airbnb tem uma comissão, certo? Ou seja, não vai dar para a gente fazer por aqui, vai sair muito caro. Para mim, posso fazer uma prenotazione, né, uma reserva pelo Airbnb, e depois, quando eu estiver na Itália, terminamos a negociação. Tá? E me desculpe pelos meus erros de italiano, estou aprendendo a língua. Muito obrigado pela atenção e dedicação, né, dedicada a mim. Então veja que a minha proposta era fazer a reserva pelo Airbnb, para a gente liberar os dados de contato um do outro, eu ter um lugar para ficar quando eu chegasse na Itália, e lá a gente acertava os termos do contrato. Essa foi a minha proposta. Aí ela falou, ó, a data que estava disponível, e ela falou assim, o Airbnb ele pega uma comissão, e eu penso que seria melhor fazer uma reserva de pelo menos 15 dias, tá? E depois fazemos o acordo. Ela falou, não te deve escusar e ser bravíssimo com o italiano, complimento. Ou seja, você não precisa se desculpar, você fala muito bem italiano, parabéns. Aí eu falei, ó, você é muito gentil, obrigado. Coloquei entre parênteses, estou usando o Google Tradutor. E quer dizer, começou a se desenrolar um relacionamento, que é aquilo que eu sempre falo para vocês, da importância do relacionamento. Inclusive, quem tiver interesse em se aprofundar nessa questão de relacionamento com o proprietário do imóvel e com o oficial do comune, tem o meu e-book que eu escrevi, está aqui na descrição, tá? O e-book, o processo de cidadania italiana e o segredo do bom comune. Vale a pena, tá? Para quem gosta de ler, é uma ótima dica. Então eu falei, ó, combinado. Farei a compra do bilhete aéreo e chegarei provavelmente dia 8 de abril, tá? E, primeiro de tudo, gostaria de confirmar a disponibilidade do apartamento para abril, maio e junho. Essa foi a minha ideia inicial. Não está certo que eu ficarei todo esse período, mas gostaria que estivesse disponível se necessário, porque a minha ideia era terminar o processo em 1 mês, 2 no máximo, já estava com isso na cabeça. Quer dizer, 3 meses era o meu prazo máximo. E a propósito do valor, perguntei se ela podia fazer 800 ao invés de 850 e alugar 15 dias por Airbnb, que é a reserva inicial, confirmando, né? E falei, ó, falo inglês e português, tá? Caso ela quisesse falar em outra língua. Ela falou, Alfredo, o apartamento é disponível do dia 5 de abril até junho. Mas para te deixar disponível, ou seja, para fazer o bloqueio no Airbnb, ela precisava que eu fizesse a reserva de 15 dias pelo Airbnb e o preço, tudo bem, ela aceitou os 800 euros. Ela falou, eu também sou sul-americana, sou do Equador e falo espanhol. O inglês não é muito bom. E peço desculpa, não vorrei essere discreta, ma tu vieni in Italia per lavoro? Ela fala, não gostaria de ser indiscreta, mas você vem a trabalho? Em qual agência aqui que você vai trabalhar? E
gostaria de conhecer um pouco melhor o meu futuro hóspede. Espero não te desapontar aí, né? Alguma coisa assim. Então, quer dizer, foi se desenrolando uma conversa muito agradável, muito positiva, e eu vi que o negócio ia dar certo. Então, ela perguntou se eu estava indo ao trabalho, porque eu tinha falado que eu precisava da minha inscrição anagráfica, né? E ela falou, depois que você tiver reservado, o meu número de celular ficará disponível para podermos conversar melhor. E aí eu falei, ok, o meu espanhol não é muito bom, né? Posso compreender um pouco, já conheci a Argentina, Uruguai e Colômbia, mas não o Equador. Aqui vai uma coisa interessante sobre o Airbnb, tá? Se você está pretendendo fazer o teu processo e nunca usou a plataforma, já começa a fazer reserva aí, fim de semana, vai viajar, vai para algum lugar, faz a reserva pelo Airbnb, para você esquentar a tua conta, para você ter a avaliação positiva, para você não chegar uma pessoa que nunca usou a ferramenta sem nenhuma avaliação. Isso conta bastante pontos para você. Então eu falei, sou do Brasil, a minha família é de origem italiana, e eu vou para a Itália fazer o meu reconhecimento da cidadania italiana. Tá? Então aqui foi a primeira vez que eu falei sobre a cidadania italiana. Então você veja que se desenrolou uma conversa até aqui, e até então eu não tinha falado sobre a cidadania. Tem muita gente que chega já na primeira mensagem e fala sobre isso, e naturalmente os italianos ficam com o pé atrás. Tá? Porque o que ele tem na cabeça? O imigrante que vai vir, se ele não pagar vai ser difícil tirar do meu imóvel, entendeu? Então veja que se desenrolou uma conversa, se criou um relacionamento. Eu falei, infelizmente, enquanto o processo não terminar, não posso trabalhar na Itália. É por esse motivo que devo fazer a inscrição anagráfica no Comune. De outro modo, o oficial não pode aceitar o meu pedido, né, de reconhecimento. Para fazer a reserva de 15 dias, você pode reajustar o valor? Perguntei, né, porque senão ficaria bastante caro. Uma outra dúvida, a internet e o Wi-Fi está inclusa no aluguel? E aí ela me respondeu, ok, perfeito. Ela fala que para fazer a reserva de 3 meses, ela precisa ter uma garantia no mínimo, né? E para reservar esses 15 dias com o Airbnb, para ela bloquear o período dos 3 meses. E aí ela diz que quando eu estivesse na Itália, eu teria que dar um aconto, que seria um adiantamento do resto do período. Tá? Então ela estava trabalhando na segurança dela também de não levar o pialo, né? Ela falou, não posso baixar o preço dos 15 dias pelo Airbnb. Me faça o depósito aí, o pagamento, faça a reserva para eu bloquear tudo. E sim, o Wi-Fi está incluso. Aí ela perguntou, Alfredo, você trabalha no Brasil? Quantos anos você tem? Ou são os teus parentes, teus familiares, teus pais que vão pagar o seu aluguel? Aí eu falei, não, tudo certo. Não se preocupe, faremos tudo da forma correta. Estou comprando o bilhete, né, a passagem aérea, porque eu queria casar as datas do aluguel e da passagem. E falamos depois. Muito obrigado, sim, eu trabalho, tenho 31 anos, eu mesmo farei o pagamento. Entendo que há insegurança, mas fique tranquila. Se preferir, podemos assinar o contrato e o acordo no banco, como você preferir, entendeu? Estava deixando ela à vontade quanto ao pagamento. Ela falou, o pedido eu que devo fazer. Aí aqui eu acho que ela estava falando do contrato, né? Ela mesma produziu o contrato. E no momento, tudo bem, a reserva de 15 dias, depois fazemos o acordo. Falei, beleza, perfeitamente. Tal. Até mais tarde, né? E daí, depois, continuando a conversa, falei, antes de fazer a reserva, eu gostaria de confirmar, o apartamento é nesse comune mesmo ou é em algum comune vizinho? Porque às vezes o Airbnb, ele não tem nenhuma opção no comune que você está procurando e ele te joga para o comune do lado. Então eu estava confirmando que de fato era aonde eu estava conversando com os oficiais, o mesmo comune. Todas as despesas estão inclusas? TV, gás, luz, água, etc. Por que essa pergunta das despesas? Porque no Airbnb você faz uma alocação e não paga taxa. Então o acordo já deveria ser esse, né? E sobre o pagamento do contrato, esse período de 15 dias ele pode ficar à parte do contrato, ou seja, eu faria o pagamento dos 15 dias pelo Airbnb e por fora teria uma diferença, né? Eu não ia pagar mais 3 meses, seriam mais 2 meses e meio.
Tá? Para fazer o meu pedido de reconhecimento, eu preciso de um contrato de 3 meses ou mais. Daí dei um exemplo de como seria, na minha visão, o pagamento, a divisão dos valores. Né? Então, o dia que eu chego, aí isso aqui não importa muito, né? As datas de pagamento, enfim, isso aqui já é menos relevante, para o vídeo não ficar muito longo. Né? Essa informação é muito importante para mim, porque sem o contrato, o Comune não vai fazer o meu reconhecimento. Então, eu frisei na importância desse contrato. Né? Agradeci ela. E mais uma outra dúvida. A agência dell'Entrate, que é o lugar onde a gente registra o contrato, eu perguntei se ela era em Bolonha, na capital, ou no Comune. E ela respondeu, sim, o apartamento é no Comune, todas as despesas estão inclusas, e sobre o contrato, ela falou, não creio que a gente deva conversar sobre isso aqui no Airbnb. Depois a gente conversou muito mais via WhatsApp, só que eu não tenho mais essas conversas, a gente conversou muito pelo WhatsApp, então isso aqui foi só o começo, tá? Ela falou, se a gente não chegar num acordo, você pode fazer o cancelamento sem custo aqui no Airbnb. O contrato vai ser feito com um contador. A agência dell'Entrate é em Bolonha e eu fico no aguardo da sua reserva. Né? Daí, quer dizer, a gente está conversando bastante aqui e você ainda não reservou, né, Alfredo? Então ela estava falando, aguardo a sua reserva para dar andamento nessa conversa. Eu falei aqui, ó, que essas perguntas é porque eu não me interessava ficar só os 15 dias, né? Que eu ia fazer a reserva e aí a gente conversava por e-mail. Daí eu perguntei se tinha algum dia em abril que seria melhor para ela me receber. Tá? Não posso perder tempo, ou seja, queria fazer um negócio bem pontual. Tenho 90 dias para fazer todo o meu processo sem um visto. Tá? E aí eu perguntei se ela vivia na cidade, no Comune ou em Bolonha. E a minha previsão de chegada seria para o dia 7 ao 12, tá? Qual que era melhor para ela? Estava vendo as passagens e os preços. Aí ela falou, eu moro no Comune e o dia 7 seria o ideal para ela. Aí eu falei para ela, perfeito, né? O número do telefone ele não aparece, não tem problema, farei a reserva, tá? Não aparece aqui no Airbnb, né? E aí depois perguntei se dia 8 tudo bem. Acho que por conta das passagens, né, devia estar dando isso. Chego à tarde. Ela falou, sim, tudo bem. Alfredo, agora que ela falou, ó, você viu que o apartamento ele não possui cozinha? Quer dizer, eu estava quase fechando o negócio e ela me falou isso. Daí eu falei, não sabia. Penso que o Vigil não vai dar a minha residência, ele não vai confirmar a minha residência sem a cozinha, né, porque não caracteriza um imóvel habitativo. E aí eu perguntei, o outro apartamento, quanto custa? Né? Ela falou, o outro já está reservado até o dia 18 de abril. Por isso que eu não fui no começo de abril, porque eu troquei daí para esse apartamento que vocês estão vendo aqui na foto, que foi esse do vídeo. Daí eu falei, esse apartamento que estamos falando, podemos fazer o mesmo combinado que o outro? Ou seja, estava falando disso aqui, né? Capim. Só mudamos a data. Aí ela falou, ó, o outro apartamento eu tenho que fazer pelo menos 1.000 euros. Tá? Não posso fazer diferente, né? Porque esse outro, ele já, além da cozinha, da estrutura, tipo o balcão, a pia, ele tem também micro-ondas, né? Tinha outros eletrodomésticos que vocês viram aí no vídeo. Daí eu falei, não, tudo bem. 1.000 euros é um pouco pesado para mim. Não pode fazer um descontinho? A menos que faça uma reserva menor pelo Airbnb, tá? Ao invés de 15 dias. Daí eu agradeci, né? Muito obrigado por ter me avisado sobre a cozinha. Ela falou, olha, me desculpe, Alfredo, menos de 1.000 não tem como, tá? Ela falou, não entendi o que você queria fazer uma reserva menor, né? Afinal, você vai ter que pagar a diferença de qualquer jeito. Daí eu falei, não, te entendo, é um apartamento belíssimo. Daí eu falei, se eu faço uma reserva menor, a diferença será menor, por causa da comissão do site. Né? Então vocês estão vendo que houve uma comunicação avançada, uma comunicação, não foi uma conversinha rápida, entendeu? Foi realmente uma tratativa. As duas pessoas estavam discutindo e entendendo as diferenças e o assunto. As duas pessoas estavam interessadas no negócio. Não estava forçando a barra. Né? Ela falou, provavelmente. Não sei qual que é o percentual que paga o hóspede, né? Penso que seja
tantos por cento. E ela falou, você paga a tua parte e eu pago a minha. Né? Aí, aqui mais uma negociação aí financeira também, que não cabe aqui no vídeo. E daí eu falei, vou pensar, né? Falando de novo sobre o contrato, se o meu processo terminar antes dos 3 meses, posso deixar o imóvel e você me restitui o restante do pagamento? Ela falou, veja no anúncio os termos de cancelamento. Né? Daí eu falei, não entendi. Os outros meses não serão pagos sem o Airbnb? Daí ela ficou meio injuriada. Né? Você continua dizendo que para ter mais detalhes tem que ser por e-mail, porque eu estava colocando ela em dificuldade, conversando sobre o contrato aqui, com relação ao Airbnb. Então, faça a reserva de 10 dias, que seja, daí está tudo bem. Né? E aí entramos em acordo, e se não entrar em acordo, você cancela. Não espere mais, porque senão não garanto que o período vai estar disponível. Ou seja, aqui ela ficou injuriada, né? Falou, chega de conversa e faz a reserva para a gente conversar. Tá? Colocou um ponto final. Né? Daí eu fiz a reserva, e aí aparece aqui, ó, a tua reserva foi, ela falou, você teve a reserva confirmada, e liberou os dados de contato dela. Eu falei, ó, não recebi o e-mail e tal, mas daí depois a gente começou a conversar pelo Airbnb, pelo WhatsApp e por e-mail, tá? E aí se desenrolou tudo, o que quem acompanha o canal já conhece da conversa. Mas o que eu queria deixar de importante aqui para vocês verem que não é uma coisinha simples, tá? Não é, quer dizer, foram 3 dias, né? Começou aqui 13 de março, foi até o dia 16 de março, quer dizer, não é uma conversinha rápida, né? Foi um papo que foi se desenrolando e depois continuou muito mais por e-mail e por WhatsApp. Isso com quem deu certo. Agora, veja bem, aqui são as outras pessoas com quem não deu certo. Tá legal? Então, ó, eu entrei com aquela pergunta parecida, né? Perguntando se a pessoa aceita alugar por mais tempo. Ó, daí a pessoa disse que não estava disponível. Não tinha como. Vamos ver o máximo aqui. Isso já faz quase 3 anos, né, galera? Então eu não me lembro dessas conversas. Ó, esse aqui nem respondeu. Patrícia. Ó, também não aceitou. E aquilo que eu falei para vocês dos imóveis, ó, você vê bem mais rústico, né? Ó, já está ocupado. Não respondeu. Karina. Ó, a Karina não dá para ver, ela não tem mais Airbnb, tá? Mas teve uma conversinha um pouco melhor da Karina. Esse aqui também não. Então, quer dizer assim, não é fácil, tá? Resumidamente, não é uma coisa, não é jogo rápido, não é assim, qualquer anfitrião vai aceitar. Não funciona desse modo. E você tem que ter perspicácia, tá? Então, você tem que ter paciência, tem que fazer o negócio direitinho e organização, planejamento, para saber conversar com a pessoa sem estar perdido no seu processo, beleza? Então, para isso, já falei do Planner, e quem quiser se aprofundar, ter mais detalhes e ter o meu suporte também, eu aconselho que conheça o treinamento que eu comercializo na Hotmart, que é o PEC da Cidadania Italiana, o pacote completo. Aí também o link está aqui abaixo. Beleza? Galera, eu fico por aqui. Obrigado e até a próxima.